Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista, Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 3, que diz: Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente o anjo de Deus que se aproximava e dizia: Cornélio. Bom, meus amados, estamos vendo aqui a visitação de um ente que não é deste plano. Ele é de outra dimensão, de outra realidade. Ele vem do celestial visitando o terreno. Ele vem do eterno visitando o tempo. Ele vem da parte de Deus para se comunicar aos homens. A palavra anjo, do grego, né, de onde vem essa palavra para nós, para o nosso português, a palavra anjo quer dizer mensageiro. Então, essa é basicamente a função dele, a realização dele. Trazer uma mensagem, comunicar aos seres humanos algo que Deus quer revelar, que Deus quer transmitir aos seres humanos, e Deus muitas vezes usa a partir de anjos para essa missão. Deus é um ser relacional, ele gosta dessa comunicação, gosta que as pessoas se comuniquem. Nós já comentamos que Deus ele fala de diversas maneiras. Uma delas é através de anjos. Deus pode escolher a maneira que ele achar ideal para aquele momento, e anjos é uma forma de comunicação. Bom, o que são anjos, né, queridos? Anjos, a gente não vai detalhar aqui tudo sobre eles, mas Hebreus 1 nos diz que eles são todos espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Então, eles são espíritos, né? Eles não fazem parte dessa materialidade, eles não têm corpo, eles são espírito, e eles ministram, ou seja, como nós já comentamos, eles trazem mensagens, eles trazem a palavra de Deus ao ser humano. Tanto é que no livro do Apocalipse, os próprios líderes espirituais das igrejas eram chamados dos anjos. Essa carta é o anjo da igreja em Laodiceia. Por quê? Porque os pastores também, de certa forma, os líderes espirituais, de certa forma, são mensageiros, são anjos de Deus. Então, ali, as cartas às 7 igrejas do Apocalipse estão sendo direcionadas, é o que se supõe, aos líderes daquelas congregações que são chamados de anjos. Né? São anjos, né? Porque são mensageiros de Deus naquela localidade. Então, a função de um anjo é basicamente a de um líder espiritual. Está ali transmitindo uma mensagem. E eles são enviados para servir. Então, todo servo de Deus, ele serve. Olha como é fácil identificar. Um servo de Deus, ele serve. Ele não procura adoração própria, porque ele se reconhece criatura, ele se reconhece como um ministro a serviço de Deus para o servir dos irmãos. O apóstolo João, por exemplo, na sua comoção diante das revelações que estava tendo no livro de Apocalipse, ele chega ao ponto de cometer o mesmo erro 2 vezes. Ele começa a adorar um anjo. E esse anjo, porque era um anjo verdadeiro, o repreende. Está lá em Apocalipse 19, verso 10, que diz que então caí aos seus pés para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso. Eu sou servo como você. Olha como um anjo é simples, tranquilo, não gosta de nada mirabolante. Não, eu sou um servo como você. E como seus irmãos que mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. Então, olha só, queridos, todo servo de Deus verdadeiro, tanto anjos quanto pessoas, eles têm o mesmo comportamento. Se alguém vem adorá-lo, vem com elogios que se vê passando dos limites, vê com uma certa idolatria, uma certa submissão perigosa, uma submissão idolátrica, ele sempre tem o mesmo comportamento. Olha, eu sou um servo como você, adore a Deus. Eu sou um servo como você, sujeito a Deus. Nós estamos aqui para servir a Deus, não aos meus desígnios, não às minhas vontades, não aos meus propósitos. Porque é um horror quando uma pessoa discorda de um líder e o líder se faz de Deus dizendo: você não pode me questionar.
como se ele fosse uma divindade, como se fosse uma blasfêmia suscitar qualquer questionamento a Deus. O próprio Deus diz: vinde e arrazoemos. Ou seja, vinde e vamos conversar, vamos discutir as questões. Deus é aberto ao diálogo, como a gente vê lá no livro de Gênesis, em que Abraão começa a questionar Deus. Deus, mas se houver 50 justos na cidade de Sodoma e Gomorra, você vai destruir a cidade da mesma maneira? E veja que Deus não se irrita com Abraão. Deus, pelo contrário, o convida ao diálogo, o convida a meditar. E a gente percebe ali pelo espírito da passagem que Deus fica até alegre ao ver que Abraão está procurando entender aquela ação de Deus e querendo entender e dizendo: mas Deus é justo, Deus é verdadeiro, Deus é bom. É melhor esse questionamento, querendo entender, visando encontrar em Deus a bondade que se coloca diante dele, que se crê que ele tem, do que aquela cegueira, aquele não questionamento, mas que atribui a Deus a perversidade, que atribui a Deus uma ira desmedida, um Deus vingativo. Tem gente que é assim. Não, eu não vou questionar Deus. Mas aí atribui a Deus ações violentas, ações desproporcionais, que creem que Deus não, Deus, eu não questiono, ele destrói, ele elimina, ele mata, ele destrói, ele amaldiçoa. Ora, que tipo de fé, esse silêncio que crê em absurdos e atribui absurdos a Deus? É melhor você vir e, como Deus diz, e arrazoar com ele. Deus, o que está acontecendo? Isso vem de ti, isso, como eu posso compreender isso diante do caráter inegável da tua bondade e da tua graça? Voltando então, os anjos, eles sempre vão dizer isso, e todo líder espiritual verdadeiro vai dizer: olha, eu sou um servo, eu estou aqui para te servir. Então, naquilo que eu te ajudar, você receba a minha ajuda. Naquilo que eu te atrapalhar no serviço a Deus, então eu não estou contribuindo para a tua fé. Eu sou um servo. Então, os anjos e os verdadeiros ministros de Deus são espíritos ministradores para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Ele sempre vai dizer: adore a Deus, adore a Deus. E o mesmo erro, como eu comentei, o segundo erro, João comete lá em Apocalipse 22, em que diz: eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas, tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo, para adorá-lo. Mas ele me mostrou tudo aquilo, e eu me prostrei para adorá-lo. E ele me disse: não faça isso. Eu sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Novamente, a mesma atitude, o mesmo comportamento simples. Todos nós que somos levados, quem propõe ações espirituais, mensagens espirituais, tem que levar as pessoas a adorar a Deus, a conhecer a Deus, a amar a Deus. Eu não quero que ninguém fique atrelado a mim de tal forma que fique dependente de mim. Não, eu quero que as pessoas se apeguem a Deus, amem a Deus, conheçam a Deus, até mesmo porque se eu partir amanhã, a pessoa possa continuar a sua jornada com Cristo. Para que a minha partida não seja algo devastador, ou mesmo, que eu espero que nunca aconteça, e Deus me guarde disso pela misericórdia dele, se eu eventualmente viesse a cair, eu não quero que ninguém perca a fé por minha causa. Pelo contrário, que a pessoa se esmere em crescer em Deus a cada dia. Então, a sua fé não pode ser uma fé que dependa de ser humano que seja. Ou a sua adoração a Deus dependa da fidelidade de um ser humano que seja. Siga a Deus, querido. Sirva a Deus, adore a Deus. E toda mensagem minha eu quero contribuir para isso, para que você adore a Deus. E os anjos, da mesma forma, vão dizer Cornélio, vão dizer o seu nome e procurar ser um espírito ministrador para servir os que hão de herdar a salvação. Nem todos teremos experiências com anjos, eu já tive uma, não estou aqui para dizê-la, porque não faço marketing pessoal. Mas os anjos podem ter realizado ações ao redor de você,
pela sua família ou por você, ou para a mensagem do evangelho chegar até você e você nem ficou sabendo. Porque eles não buscam adoração, queridos. Se eles buscassem adoração, eles teriam logo feito propaganda pessoal. Olha, eu te salvei aquele dia, daquele carro que você viu que vinha e de repente não veio mais. Então, são livramentos que a gente já teve ao longo da vida que talvez tenham sido realizados por anjos. E eles não buscam, né, adoração. Eles querem que você adore a Deus. Seja grato, querido, seja grato. Os anjos sempre vão dizer isso. Seja grato. Agradeça a Deus, adore a Deus, porque Ele cuida de você, Ele protege a sua vida, Ele te encaminha, Ele te fortalece, Ele te consola, Ele quer ser sempre o teu Pai. E o Pai tem aqueles que Ele coloca para, às vezes, te ajudar. Queridos, seja sempre uma pessoa grata a Deus. Essa é uma mensagem universal dos anjos e dos verdadeiros ministros de Deus. Adore a Deus. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.